Fala pessoal, a gente continua aqui tratando sobre temas relevantes para a prova do exame de suficiência do CFC. Eu gravei um vídeo falando sobre normas de contabilidade, tratando sobre o CPC 03, demonstração dos fluxos de caixa, e eu quis ser até um pouco insistente, um pouco chato, trazendo todos os exemplos que a norma trata sobre a diferença, exemplos de eventos que impactam os fluxos de caixa de atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Talvez você tenha pensado assim, por que o professor Jorgito está tratando de cada um desses exemplos? É porque eu falei, o CFC, ele tira as questões, ele tira os exemplos das questões muitas vezes das normas, das leis, e se você vê isso aí muito claramente na norma, você consegue ter essa clareza de diferenciar e facilita, aumenta as suas chances de acertar uma questão. Hoje eu estou trazendo uma questão envolvendo o tema demonstração dos fluxos de caixa, norma de contabilidade da prova de 2019.1 sobre esse tema, e que eu quero mostrar para vocês como é essa cobrança e a importância de você ter um entendimento sobre esses temas. Caso você fique com alguma dúvida aí, é importante assistir o nosso vídeo que trata especificamente sobre a teoria relacionada à demonstração dos fluxos de caixa, que já está aqui no nosso canal, e continuar acompanhando aqui para você ter um maior entendimento. Então vamos ver a questão aqui. Como é que a questão trata? Para quem tem a prova branca aí, é a questão 13 da prova branca da primeira edição de 2019 do exame de suficiência. De acordo com a NBCTG 03R3, a demonstração dos fluxos de caixa deve apresentar os fluxos de caixa do período classificado por atividades operacionais, de investimento e de financiamento, como a gente já sabe. Nesse sentido, identifique as atividades e classifique-as como atividades operacionais, AO, atividades de investimento, AI, e atividades de financiamento, AF. Então, na questão ele traz aqui 5 eventos, 5 atividades, e quer que a gente classifique cada uma delas, se em qual essa atividade ela impacta qual fluxo de caixa, em qual fluxo de caixa essa atividade deve ser classificada. Então vamos ver aqui os eventos e a gente vai trabalhando em cima de cada um deles. Recebimentos de caixa resultantes da venda de ativo imobilizado, intangíveis e outros ativos de longo prazo. Então, ativos de longo prazo, como a gente falou, como a gente tratou no vídeo relacionado à teoria desse tema, ativo imobilizado, ativo intangível, recebimento de caixa, isso aí impacta positivamente o fluxo de caixa das atividades de investimento. Então, ativos de longo prazo impactam o fluxo de caixa das atividades de investimento. A norma deixa claro. Exemplos de fluxo, olhe como a norma ela trata exatamente desse exemplo, que é o que eu tratei no vídeo anterior, e que é importante a gente ter o entendimento disso para ter uma melhor resolução. Então a norma fala assim: exemplos de fluxos de caixa advindos de atividades de investimento são, aí no segundo exemplo ela fala, recebimentos de caixa resultantes da venda de ativo imobilizado, intangíveis e outros ativos de longo prazo. Veja como a prova ela copia exatamente o que tem na norma no CPC 03, por isso é importante esse entendimento. Mas vamos lá, a gente já classificou o primeiro aí, o primeiro evento, a primeira atividade classificada como atividade de investimento AI. Então pronto, grava aí o AI. Segunda atividade, pagamentos de caixa a fornecedores de mercadorias e serviços. Isso aí, como a gente viu, pagamento de caixa, isso aí já impacta negativamente o seu fluxo de caixa, saída de dinheiro, desembolso financeiro. Mas qual fluxo de caixa que vai ser impactado? Mercadorias de serviços. Eu pago fornecedor de mercadorias de serviços para manter as minhas atividades operacionais, as atividades operacionais da minha entidade. Logo, isso aí faz parte, isso aí vai ter um impacto no meu fluxo de caixa de atividades operacionais. Então, o segundo evento é AO, atividades operacionais. Mais uma vez, eu quero mostrar como a norma trata exatamente desse exemplo. E aí ele fala assim, a norma fala, exemplos de fluxos de caixa que decorrem das atividades operacionais são, terceiro exemplo, o C que tem lá na norma é pagamentos de caixa a fornecedores de mercadorias e serviços. Então, veja como é uma cópia exatamente igual da norma, por isso que eu bati na tecla de ler todos os exemplos que a norma trata e que a norma traz na aula que eu falei sobre o tema de demonstração dos fluxos de caixa CPC 03. Então vamos lá, primeiro evento, a primeira atividade AI, a segunda atividade AO, atividade de investimento e atividade operacional. Terceira atividade que traz aqui,
Recebimento de pagamentos de caixa de contratos mantidos para negociação imediata ou disponíveis para a venda futura. Essa daí é a pegadinha, essa daí é a importância, mais uma vez, que eu vou ser repetitivo aqui, da gente ver os exemplos que a norma trata. Porque isso aí, eu vi algumas pessoas comentarem comigo de, pô, professor Jorge, tu me confundi. Eu achei que era contratos mantidos para negociação imediata ou disponíveis para a venda futura. Eu imaginei logo que fazia parte do fluxo de caixa da atividade de investimento da entidade. E não, a norma deixa isso muito claro, a norma traz esse exemplo também. Eu não vou ler aqui para não me tornar repetitivo, mas se você for ver lá nos exemplos de fluxo de caixa de atividade operacional, o 7º exemplo é justamente sobre esse evento de recebimento e pagamento de caixa de contrato mantido para negociação imediata ou disponível para a venda futura. Então, você vê lá na norma exatamente esse exemplo. Isso é um exemplo de fluxo de caixa, isso é uma transação que impacta o fluxo de caixa das atividades operacionais também, assim como o evento anterior, que eu falei, a atividade anterior. Então, mais uma vez, a gente classifica como AO. Então, a gente já tem um AI, AO e AO. Vamos para o próximo. Pagamentos em caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações da entidade. Pagamentos em caixa, desembolso financeiro a investidores para adquirir ou resgatar ações da entidade. Isso aí, como a gente viu, faz parte do fluxo de caixa das atividades de financiamento. É como a empresa se financiou e agora está pagando em caixa a investidores para adquirir ou resgatar as ações que no início esses investidores adquiriram para financiar a entidade. Então colocaram dinheiro na entidade em troca de ação. Agora ela está recomprando essas ações e isso aí impacta diretamente o fluxo de caixa das atividades de financiamento da entidade. Impacta negativamente porque ela está pagando esses investidores, então é um desembolso financeiro, é fluxo de caixa das atividades de financiamento. Então, AF, aí viemos AI, AO, AO e AF. E agora tem o último evento, a última transação que a norma trata, que é adiantamentos em caixa e empréstimos feitos a terceiros, exceto aqueles adiantamentos de empréstimos feitos por instituição financeira. A norma traz também exatamente esse exemplo aí como fluxo de caixa das atividades de investimento. Quando a entidade está adiantando em caixa ou fazendo empréstimo a terceiro, ela está esperando receber um retorno disso aí, ela vai ter um ganho com isso aí. Não está fazendo isso, não está adquirindo empréstimo, por exemplo, ou dando adiantamento a uma instituição financeira. É a um terceiro que ela vai lucrar com essa operação. A norma deixa isso muito claro também, o CPC 03, quando você vai ver exemplos de fluxo de caixa das atividades de investimento. O 5º exemplo trata exatamente sobre isso, adiantamentos em caixa e empréstimos feitos a terceiros, exceto aqueles adiantamentos de empréstimos feitos por instituições financeiras. Então isso aí também é um exemplo, é uma atividade que impacta o fluxo de caixa das atividades de investimento. Então a gente termina assim. Primeiro evento como fluxo de caixa da atividade de investimento. Segundo e terceiro transações ou eventos, atividades operacionais. O quarto, atividade de financiamento. E o quinto, atividade de investimento também. Então fica AI, AO, AO, AF, AI. Isso aí, alternativa para quem fez a prova branca, a questão é a questão 13 e a alternativa correta é a alternativa C. Eu classifico essa questão como um nível intermediário de dificuldade, porque principalmente aquele exemplo de contratos mantidos para negociação imediata ou futura pode confundir. Eu percebi que confundiu algumas pessoas na hora de classificar, mas se você tem um entendimento, lê principalmente esses exemplos aí na norma e tem um entendimento de cada um desses eventos ali, consegue criar um racional para entender por que cada um desses eventos impacta o fluxo de caixa que está sendo dito na norma de estar impactando esse evento aí, você consegue ter uma maior clareza, uma maior facilidade na resolução. A questão do fluxo de caixa é uma questão
esperada na prova, é uma questão que costumeiramente é cobrada de diversas formas, como eu já falei, ou pode ser na forma de teoria, como foi essa daqui, ou pode ser na forma prática de trazer esses eventos com números, de dizer assim, pô, agora me diga qual foi a geração ou consumo de caixa do período do fluxo de caixa das atividades operacionais ou de investimento. Você precisa entender, saber também o que é que impacta cada um dos fluxos de caixa, quais eventos também impactam o fluxo de caixa para ter uma melhor resolução. Eu já espero que com essa questão aí você já tenha uma maior clareza, um maior entendimento não só sobre o tema, sobre como é a cobrança desse tema no exame de suficiência do CFC e ajude você na sua preparação e que você consiga assim garantir a sua aprovação no exame de suficiência do CFC. A gente vai voltar com mais questões, com mais assuntos relacionados para preparar vocês e deixar vocês sempre tranquilos, relaxados e com o conhecimento que vocês precisam ter para a prova do exame de suficiência do CFC. Um grande abraço, continue acompanhando a gente e até mais.